Boa noite, galera fantástica. Mais um episódio do podcast dos Andarilhos do Imaginário. Aqui é a Larissa, falando de São Paulo. Boa noite, Andarilhos. Sejam bem-vindos. Eu, Adevaldo Andrade, falando de São Paulo. Boa noite, galera. Aqui é a Mayara Barros, falando do Rio de Janeiro. Fala, galerinha ouvinte dos Andarilhos. Era uma vez um certo Lucas Nange de Uberaba, Minas Gerais, que veio hoje aqui passar vergonha nesse episódio, porque eu não sei nada de conto de fadas assim direito. Você vai ver. A modéstia. Ai. O Lucas já anunciou aí nosso tema. Ah, dei spoiler, desculpa. Falou o cara que disse que passou a semana inteira estudando o tema. Tô com medo aqui de passar vergonha. Fiz umas entrevistas com os famosos aí. Aqui em casa tem um centro espírita, eu falei com os irmãos. Vai ser um episódio com convidados? Acho que não, melhor não. A internet lá tá ruim. Eu consegui. Vamos não convidar coisas que a gente não entende. Deixa só pra RPG, né? Porque às vezes eles aceitam os convites. Não, eu não estou brincando. Bom, gente, então, como o Lucas falou, a gente vai falar sobre contos de fadas hoje. E pra falar um pouquinho, assim, de onde eles vieram, mais ou menos como surgiram, a Mayara já tá afiadíssima, então ela vai começar contando pra gente. Eu acho que já é meio que conhecimento geral que as histórias que a gente tem hoje em dia como contos de fadas começaram da tradição da oralidade de contar histórias. E é interessante porque muitos contos que a gente conhece, eles surgiram em vários lugares do mundo que não tinham contato uns com os outros na época, meio que ao mesmo tempo. Então, não se sabe se eles tiveram contato e a gente não sabe, ou a gente ainda não sabe, ou se, todo mundo teve a mesma ideia muito próximo do outro. De qualquer forma, as duas hipóteses são bem legais. Aí, um ponto interessante disso, eu vou ter que citar aquele autor que vocês já cansaram de ouvir eu citando, né? O velho Tolkien, tem a obra dele, Árvore e Folha, que ele relaciona essa criação dos contos de fadas justamente, pode até entrar nesse tópico que você levantou, Mayara, que é a própria origem da linguagem da mente humana, né? Tem toda uma relação. Aí ele diz que perguntar qual é a origem das histórias e dos contos de fadas, né? É perguntar qual é a origem da linguagem e da mente. Isso vai refletir como os contos de fadas surgiram junto à linguagem, né? Como as formas das pessoas exprimirem sua visão de mundo. E da mente também, né? E toda a associação que tem nesse meio. Esse conceito que você citou do Tolkien me lembra um conceito que eu estudei na faculdade do inconsciente coletivo. Isso. Que é o conceito de que, cada época tem ideias, histórias e narrativas que são gerais de todo mundo, mesmo que a gente não esteja consciente de que isso existe. O nosso inconsciente acessa esse inconsciente coletivo e a gente meio que tem as mesmas referências e as mesmas... Isso pode explicar um pouquinho. Até os sentimentos, né? Por exemplo, eu acho que em todo mundo as pessoas têm medo do escuro, por exemplo. Isso é algo inerente ao ser humano. Aquele medo do escuro, o medo do desconhecido. Né? E no momento que você consegue perceber isso, começa a criar histórias que se relacionam com a realidade, usando termos fantásticos, né? Termos do conto de fada, de uma criatura desconhecida. Até a gente vai falar daqui a pouco, eu acho, né, sobre a questão das crianças, né, da história para as crianças, encontrarem com alguém desconhecido que na figura de uma criatura que dá medo, né, isso o mundo inteiro você consegue perceber esse tipo de situações, né, de sentimentos que acabam sendo passados por contos de fadas, né, e aí você pode ter essa similaridade entre as várias regiões do mundo. Sim. Uma das hipóteses de por que essas histórias eram contadas é exatamente essa, para ensinar ou convenções culturais para as pessoas, ou para serem avisos para as crianças e para as outras pessoas, cuidado para não fazer isso é errado, isso é perigoso. E o que vocês acham da gente falar um pouquinho dos contos de fadas que estão aí mais presentes na vida de todo mundo? Pode ser. Manda um exemplo aí, Larissa. Joga a bomba aí. A gente tá tendo bastante remake de coisas em torno de contos de fadas, né? Eu acho que o mais recente foi A Bela e a Fera, talvez? Acho que foi. Vai sair agora o Aladdin. Então, temos Bela e a Fera, Aladdin, Branca de Neve e os Sete Anões. O Quebra-Nozes também, né, agora? Eu acho que vai sair. Mas o Quebra-Nozes eu acho que não conta como conto de fadas. Eu acho que ele tem um autor que ainda tem direito autoral. Não tenho certeza, vou checar. É porque o Quebra-Nozes é uma peça de
de balé. Porque sempre tem as ramificações, né? O pessoal coloca pra livro, coloca pra filme, pra peça de teatro. O Quebra-Nozes é um balé do Tchaikovsky. Eu acho que já não entra como conto de fada. O lugar assim, que a gente vê com mais frequência, mais facilidade, são as coisas da Disney. A Disney pegou muitos contos de fadas, né? Sim, a Disney adaptou muitos contos de fada porque eram histórias que não tinham direito autoral na época, já não tinham direitos autorais na época, e eles não iam precisar pagar ninguém pra adaptar as histórias. Aí era mais fácil pra eles. E alguns outros que a gente nem falou, tem a Bela Adormecida, a Cinderela, Ariel, Chapeuzinho Vermelho, do Rumpelstiltskin, que não é tão popular aqui no Brasil, pelo menos onde eu cresci, não teve muito a história do Rumpelstiltskin. Pra vocês teve? Também não. Eu gosto bastante da história do Rumpelstiltskin por causa de uma coisa muito aleatória que me marcou muito na infância. Eu tinha um jogo de computador que eu jogava na escola, O Labirinto Perdido. E era basicamente a história do Rumpelstiltskin. Eu passei anos atrás do jogo pra comprar. Então eu nunca esqueci da história, porque eu adorava o jogo. Era um jogo de trivia. A personagem principal entrava no labirinto pra buscar as respostas pra perguntas que o Rumpelstiltskin fazia pra ela, ou pra buscar objetos que ele queria que ela pegasse. E você tinha que, primeiro se achar no labirinto, segundo responder, questões aleatórias que o jogo te fazia sobre cultura e conhecimentos gerais. Também não conheci muito essa história, não. Eu acho que uma participação, homenagem, assim, né? Em Pica-Pau tem um episódio que fala assim. Mas não conheço a história. Se Mayara que conhece puder dar uma palhinha do que seja, pra mim e para os ouvintes. A história é basicamente, o moleiro tem uma filha e ele diz pro rei que a filha consegue fiar ouro. Transformar palha em ouro numa máquina de fiar. E aí o rei fala pra ela, fala pra ele, traz a sua filha aí. E aí ele leva a filha pra conhecer o rei. E aí o rei tranca a filha e manda ela fiar uma quantidade arbitrária de palha pra transformar em ouro até o amanhecer. E se ela não conseguir, ela vai ser executada. Veja. Ela não sabe fiar palha em ouro, o pai dela mentiu. Então ela entra em desespero e começa a chorar. E aí o Rumpelstiltskin aparece. A primeira coisa que ele pede, eu acho que é um anel. Aí ela dá o anel. Ou no caso do jogo, ela entra no labirinto pra procurar o anel. E aí ele fia palha em ouro pra ela. E aí no dia seguinte, a quantidade de palha que o rei pediu virou ouro. E ela não morre. Aí o rei dobra a quantidade. E ela fica mais um dia presa. Ela de novo chora, chama o Rumpelstiltskin aparece. Dessa vez eu quero que você pegue um colar. E aí ela dá um colar pra ele, no caso do jogo, entra no labirinto procurando o colar. No dia seguinte ela o Rumpelstiltskin fiou o ouro. Ela tem lá a quantidade que o rei pediu. Aí o rei, beleza, então agora se você conseguir, ele dobra de novo a quantidade. Se você conseguir, eu te dou, você casa com meu filho. Nossa, que bosta, hein? Se você não conseguir, você vai ser executada. Oi. Aí... Não sei se eu tô contando a história direito ou não, se eu tô mudando de alguns detalhes, mas é mais ou menos... É conto de fada, é assim mesmo, sempre muda. Exatamente. Já tá bem no estilo da história mesmo. Aí, de novo, ela chama o Rumpelstiltskin, aí o Rumpelstiltskin, dessa vez eu quero ser o primeiro filho. Ixi, pesado. Aí ela concorda, porque se ela não concordar, ela vai morrer. Ele fia o ouro pra ela, e no dia seguinte, o ouro tá lá pro rei, aí ela casa com o príncipe. Passa um tempo, alguns anos, nada do Rumpelstiltskin, até que nasce o primeiro filho. Aí ele volta pra cobrar a criança, e aí ela pede, por favor, não leve meu filho. E aí ele, se você descobrir o meu nome, eu deixo você ficar com seu filho. E aí ela tem 3 dias pra descobrir o nome dele. No conto de fadas, ela vai procurar o nome em tudo quanto é canto. E no último dia, ela tá já desesperada que não vai achar. Ela vê o Rumpelstiltskin dançando na orla da floresta, cantando que ela nunca vai adivinhar o nome dele, porque o nome dele é Rumpelstiltskin. E aí ela volta e, ela sabe o nome dele, ela consegue ficar com o filho e o Rumpelstiltskin vai embora. No jogo, que eu joguei quando criança, ela entra no labirinto de novo pra descobrir o nome dele. E a história é bem legal. O Rumpelstiltskin de Once Upon a Time é a fera. Ele também é o filho do Peter Pan.
Nossa. Ele também é o avô do Henry, que é o filho da personagem principal. Ele é muita Ele coisa. também é o crocodilo do Peter Pan. Ele também é o crocodilo do Peter Pan. Uau. Ele é muita coisa. E aí na Eu terceira acabei de temporada... descobrir que Você conseguiu comprar o jogo? história de Consegui. Rupert Stiltskin. Eu consegui comprar o jogo. Não, tá bom. Tava curioso. Eu tenho CD até hoje. Eu não sei onde ele tá, mas eu tenho. Eu lembro vagamente que é de. Chama as três fiandeiras, não sei como é que fala. Que era uma moça também, que acho que era um cara rico da aldeia lá, que tava procurando uma moça pra casar. Aí uma moça se ofereceu pra casar com ele, ele entregou um tanto de linha lá e falou que tinha que fiar em um dia, um tanto, um negócio assim de linha. Ela disse que ia conseguir, né, mas não. Ela sabia que não ia conseguir de jeito nenhum. Aí ela fez um pedido lá e apareceu uma senhorinha falando que ia ajudar ela. Aí falou, vai lá rezar no seu canto que eu vou dar um jeito aqui. Aí quando a moça voltou, ela tinha fiado tudo. Aí a moça mostrou pro cara, legal, você é bom mesmo, então tenta com o dobro agora. E deu o dobro pra ela fiar no outro dia. Aí ela teve a mesma história, ela rezou de novo lá, fez o pedido, aí veio outra senhorinha. Aí ela fiou pra moça lá e no outro dia, cara, você conseguir fiar uma terceira vez aqui o dobro, você vai casar comigo. Porque elas têm babaca, né, velho? Como é que pode um negócio desse? Sei que aí ela fez o pedido e veio uma terceira velhinha. Aí quando essa terceira velhinha entregou pra moça o trem, o negócio pronto, né, tudo fiado lá, ela falou, não, aí entrega lá pro senhor, mas lembre-se, quando vocês forem casar, nos recebam bem. Um negócio assim, né? Recebam minhas irmãs muito bem, que vai te ajudar bastante. Aí a moça entregou lá e o cara, não, parabéns, você vai poder casar comigo agora. Aí eles estavam no casamento lá, bateram na porta, eram as três velhinhas que entraram lá e a moça lembrou, né? Foi agradecer tudo sim, cuidou bem delas no meio do casamento, deu comida, deu água, deu lugar pra sentar na mesa de honra. E elas eram bem velhinhas mesmo, sabe? Corcunda, com o olho bem fechado, tinha as mãos tudo trêmulas. E o marido chegou lá e perguntou, não, quem que são vocês? Aqui lá, somos as tias da mocinha aqui. E o que aconteceu com vocês? Vocês estão todos acabados assim? Vocês estão corcunda? Vocês estão velhos assim? Estão com as mãos trêmulas? Ah, porque a gente passou a vida inteira fiando, né? Aí isso acabou causando isso na gente, papapá. Aí depois disso ele nunca mais deu nada pra nenhuma mulher fiar, porque ele ficou morrendo de medo das mulheres fiarem daquele jeito, e viveram felizes para sempre. É algo assim, é algum lixo assim. Essa eu nunca tinha ouvido. Eu também nunca tinha ouvido, não. Eu vou pior fazer que isso, eu acho, depois da internet e mando pra vocês. A do Rupert Stiltskin eu já tinha ouvido, já sabia, já conhecia, só não lembrava mais. As três fiandeiras, até achei. Essa eu nunca tinha ouvido, não. Vou mandar pra vocês. Uma história que eu gosto bastante também, que... São duas, na verdade. Pouca gente conhece, é da Baba Yaga, que é um conto de fadas russo. Que eu não lembro direito da história, mas é uma menina que se perde na floresta. E aí a Baba Yaga acolhe ela, só que meio que usa ela de criada. E pra ela fugir, ela precisa completar umas tarefas e fazer umas coisas. De nome, não. Senão a Baba Yaga vai comer ela. Eu já ouvi falar da Baba Yaga muitas vezes. Vira e mexe, topa em algum lugar pra mim. A Baba Yaga, enquanto personagem, é bem famosa. A história dela, não. Então de nome eu até reconheço. Mas... E a outra que eu ia falar é Leste do Sol, Oeste da Lua. É uma história de uma camponesa, que a família tava passando por dificuldade. Aí aparece um urso branco e conversa com ela, pergunta se ela quer casar com ele. Ela diz que sim, porque ele diz que é um príncipe e ela precisa ajudar a família. Então casar com um urso não é o maior dos problemas da vida dela. Mas ela não pode fazer alguma coisa que, acho que de noite ela não pode olhar pra ele, uma parada assim. Que se ela fizer, eles não vão poder ficar juntos. Aí é claro que ela faz isso uma noite e ele some. E aí ela vai em busca dele, pedindo ajuda pra floresta, pro vento, pra montanha. E todo mundo diz que ele está a leste do sol e a oeste da lua. E aí, eventualmente ela chega lá, ela encontra com eles novo, ele realmente é um príncipe e eles ficam juntos. Tem alguma história de alguma deidade, eu acho que deve ser uma deidade grega, precisava dar uma procurada, que a história é mais ou menos assim. Muito bem, olha só, a pessoa já afiada. Eu também gosto muito de mitologia grega, gente.
E eu tô lendo um quadrinho que é inspirado em mitologia grega, só que os deuses e o Olimpo é tudo moderno. E a história principal é da Perséfone e do Hades, que é uma das minhas preferidas. Eu adoro o Hades é muito injustiçado na nossa cultura. Concordo. Eu acho que é culpa do desenho do Hércules. Eu também acho. Eu acho que é culpa do cristianismo, mas... Também, é. É mais aprofundado, Eu vi um comentário alguma vez, assim, falando, é o único Deus ficar lá no canto dele, cuidando das coisas dele. Ele não sai por aí, tipo, criando caos igual os Zeus, que trai a mulher, que não, ele tá lá, fazendo o trabalho dele, mas todo mundo reclama dele. Ele nem se irrita quando as pessoas pedem pra sair do submundo, tipo, ele só pede, tipo, não faz essa coisa aqui. E aí a pessoa faz essa coisa que ele pediu pra não fazer. Aí depois quer ficar irritado com ele. Pois é. É aquele negócio de projetar nossas falhas no... Eu queria fazer um comentário que apareceu tanto no conto do Rumpelstiltskin que a Mayara comentou, quanto no das Três Fiandeiras, porque quando eu tava dando uma olhada nas características dos contos de fadas, foi uma coisa que eu olhei e falei, será que isso aqui tem sentido mesmo? Acho que a gente pode discutir. Que era o fato de aparecer em 3 vezes os desafios. Então tem que ter 3 tentativas, ou tem que ter 3 tararã. E eu achei muito engraçado porque as 2 histórias tinham bastante de 3. Eram os 3 dias, os 3 fiares, as 3 senhoras. Aí eu já acho que entra um pouco já no esoterismo e na própria crença. Questão assim, da misticidade dos números e tal, porque... Bom, tem vários números místicos, né? 3, 7, acho que 19, é o 33 por causa de Jesus. Vocês consideram uma característica de contos de fadas? Ter essa... Depende do que você tá olhando. Agora calma aí que eu vou ficar acadêmica. Porque eu fiz minha monografia sobre contos de fadas. Porque na minha monografia eu analisei Once Upon a Time e eu comparei como é que a história dos contos de fada era adaptada do meio escrito pro meio audiovisual. Então, eu analisei toda essa questão de, tipo, as características dos contos de fada, porque tem uma vertente de estudo da narrativa que é o estruturalismo, que basicamente entende que qualquer narrativa é um Lego que você monta com pecinhas, e essas pecinhas são fixas, e eu não concordo muito com isso, mas era uma teoria útil pra mim na monografia, porque me ajudava a dividir os contos de fadas em pecinhas que eu pudesse analisar. Já ajuda. Eu não acho que essas pecinhas são fixas, nem imutáveis, mas me ajudava na monografia, então eu usei. No livro do Tolkien, ele fala algo mais ou menos sobre isso, só que veio de uma sopa que os nossos, o pessoal de antigamente, nos serviram. Que eles misturam detalhes das histórias que são modificadas no decorrer do tempo e até de acordo com as regiões. Aí, no caso, a sopa seria o que a pessoa que conta a história dá, e os ingredientes dela, suas fontes, o material. É mais ou menos isso, tá falando assim, do estruturalismo, que você mantém certos detalhes. Tem várias vertentes e tem vários autores. Uhum. E aí cada autor separa de um jeito diferente e... Tem uns autores que são mais chatos que outros. Isso é normal, academicismo. Tem. O que eu ia citar especificamente é o Vladimir Prop. Ele escreveu o livro dele, é Morfologia do Conto Maravilhoso. Ele destrinchou mesmo, tipo, os contos de fadas em fases. E aí cada fase tem uma função dentro da narrativa. E aí são tipo, várias funções e algumas fases. Dentro de uma história só, você falando, ou do contexto? Não, ele olhou várias e ele achou essa quantidade de funções, de fases e funções que podem aparecer ou não. Algumas sempre aparecem, algumas estão lá às vezes. Então, tipo, tem muita coisa. Sempre aparecem? Sempre aparece. Tem a situação inicial, que sempre tem a apresentação do mundo, do herói, da situação que tá ali, o que vai mudar. Aí tem o afastamento, aí tem a parte preparatória, que tipo, quando vai começar a história. Aí pode acontecer o afastamento, tipo, alguém é levado, morre alguém, coisas assim. Ou tipo, uma proibição, tipo, não faça isso, não vá até lá, não entre na floresta. Ou a ordem já... Tipo, normalmente a proibição acontece junto com a transgressão. Tipo, a pessoa é proibida, vai lá e faz o que ela foi proibida de fazer. Pra dar graça.
Pode ter um interrogatório também, se já tiver um antagonista, que ele vai lá e enche o personagem de perguntas. E aí o personagem principal pode responder ou não, e aí isso entra como uma função de informação. Aí pode ter o ardil, que é a tentativa do antagonista de enganar o herói. E aí tem a cumplicidade, que se tiver o ardil, a cumplicidade é quando o antagonista consegue enganar o herói. Aí entra no nó da intriga, que é meio que ainda tá no primeiro ato. Porque depois do nó da intriga tem a fase, o herói entra no conto. Aí depois é o retorno do herói, que é o último ato. E aí tem várias fases, várias coisas. Isso em uma única história. As fases são sempre uma história. Acontecem em todas as histórias. As funções é que pode ter ou não. Uma estrutura, acho que muda os detalhes, né? E as características gerais? Por exemplo, sempre no passado? Era uma vez, né? Uhum. Isso ele não... Ele ignorou isso. Isso pra ele é irrelevante. E o que vocês acham? Como a gente... Em geral, né? Até no caso das origens, assim, né? O conto de fada remetem a histórias que foram já contadas há muitos anos atrás, mesmo que modificadas, né? Parece que sempre tem esse contexto do passado, né? Sempre o Era Uma Vez, ou a maioria dos contos de fada, pelo menos que a gente conhece, sempre tem uma época mais passada, assim. Eu não vejo nenhum na época moderna. Tipo, hoje, um conto de fada que se passa no Brasil em 2019. Acho que não consigo pensar uma característica de algum conto de fada que esteja nesse contexto. Que a maioria dos contos falam sobre castelos, sobre princesas, tem príncipes. Eu vou dar uma viajada. Florestas. Vou dar uma viajada agora, não tem estudo pra isso que eu tô falando, não. É só uma coisa que eu pensei aqui agora. Eu acho que essa coisa do conto de fada ser sempre no passado é muito da oralidade. Principalmente no início, quando os humanos contavam histórias, é difícil você pensar numa história no futuro, se você tá contando, tipo... Conto de fadas, então, no futuro é mais difícil ainda. Principalmente se você estiver contando uma história que você quer que pareça plausível. Então, tipo, mesmo que tenha dragão, pra pessoa, tipo... E no presente, tipo... Você tá contando no presente e você não observou de onde você tirou isso. Eu acho que tem um pouco disso também. Ok, outra característica eu acho que pode reforçar isso. As histórias de contos de fada também servem como aviso de crianças, assim, né? Entre aspas, né? O que o senso comum fala. Já não anda sozinho na floresta. Aí você conta uma história que já passou pra reforçar a ideia. Isso aconteceu, isso foi assim, mesmo que sendo no contexto fantástico, né? Aí essas advertências de não ser estranhos, não andar sozinho pela floresta, foram avisos que ocorreram porque que estão sendo dados agora porque ocorreu algum fato passado que comprova o tanto que isso é ruim. Por exemplo, Chapeuzinho Vermelho foi sozinho pela floresta, acabou encontrando o lobo mau. João e Maria também acabaram sendo atraídos pela bruxa e teve todo aquele problema lá. Aí quando você contar o que já aconteceu, você fala, aconteceu isso, isso, aquilo. Então, ou seja, tomem cuidado com estranhos. Aí não dá pra falar, tipo, vai acontecer isso, aquilo, cuidado com estranhos. Aí parece que já perde aqui o conto de fada tenta dar. Uhum. Eu acho que essa coisa do passado é bem marca de oralidade mesmo. Não, também, não, isso eu concordo também. Eu acho que o passado, ele transmite mais segurança, ele transmite mais verdade. Acho que é como você estava falando, quando você fala que a coisa aconteceu, então alguém sofreu aquilo, alguém quase morreu. Agora quando você fala, até mesmo como nossos pais falavam para nós, não vá fazer isso porque vai acontecer aquilo. Enquanto não acontece, você não tem muita certeza, você não coloca credibilidade na coisa. Depois, quando você sabe que já aconteceu, que alguém sofreu, passa mais veracidade, né? Eu acho interessante também mencionar que uma coisa que eu encontrei bastante nas minhas pesquisas é falando que contos de fada, em geral, tem um final feliz. Mas eu acho que isso é uma característica muito moderna, porque antigamente os finais eram bem tenebrosos, né? Mas depende da nossa concepção de final feliz. Esse Oeste do Sol, Oeste da Lua, tem final feliz. O Rumpelstiltskin tem final feliz. A Pequena Sereia, como foi escrita pelos irmãos Grimm, ela vira espuma. Ela não termina com o príncipe. Mas você pode chegar à conclusão de que ela meio que tá livre. Então, mas depende de como você olha... né? Eu tava lendo uns detalhes dessa versão mais antiga e a transformação dela pra perder a cauda é extremamente dolorosa. O perder a voz é literalmente perder a língua. Ela tem que tirar a língua como troca. Cada vez que ela pisa é extremamente doloroso. Cada passo que ela dá, ela falha na missão dela do príncipe se apaixonar.
como alternativa, ela poderia matar ele pra voltar. Aí ela não consegue matar ele e ela morre virando espuma do mar. Eu acho um pouco Não é trágico. que ela não consegue, ela não achou, ela não quis nem tentar. Não consegue no sentido emocional. Ela não considerou isso como uma opção. Uhum. Então, tipo, justamente, você acabou de provar o meu ponto. Você pode considerar que ela virar espuma é um final feliz, porque ela está livre da dor. Todas elas, da dor de não ter o príncipe, da dor de perder a voz, da dor de não matar, não conseguir pisar. Isso. Eu acho tudo uma tragédia. Também. Pesado. Eu gosto muito Exato. de uma releitura que eu li no Tumblr, do conto da Pequena Sereia. Ela não escolhe nenhum dos dois. Ela não se joga no mar pra virar espuma. Ela não mata o príncipe. Ela só aceita que ele se casa com outra. E aí ela começa a viajar. E cada passo que ela dá pra conhecer mais o mundo e pra descobrir mais coisas, dói um pouquinho menos. Que bonitinho. Mas feliz, né? Aí só fica feliz. Eu acho que é bom que nesse caso dá até aquela lição de moral, assim, entre aspas, né? De que às vezes a gente pode sacrificar certas coisas, não quer dizer que tá perdendo algo, né? Quer dizer que tá conseguindo outra coisa, tá ganhando outra coisa. Isso é uma lição que alguns contos de fada, nesse caso, por exemplo, pode dar. Você acha que tá perdendo? Pensar que ela se jogar no mar e pra se livrar da dor também é capacitista, porque você pode entender a dor que ela sentia ao pisar como uma doença crônica, e aí, tipo, não vale a pena viver com isso. É uma mensagem meio esquisita, né? Tem que ver quem a pessoa vai interpretar. Uma outra característica. A gente fica aqui a noite toda falando. Vamos falar uma característica aqui que eu achei legal também sobre contos de fada. Que nem muitos que a gente falou aqui, a gente fala o termo contos de fada, mas eu acho que dos que a gente falou aqui, quase nenhum teve fada, né, em si, ó, a criatura fada. Aí cortou. Você falou alguma coisa, Larissa? Falei, Ah, tá. Mas aí eu vou... Lembra quando a gente tava no episódio de fantasia? Você fez a pergunta de qual é nossa criatura mágica favorita? A palavra fada vem de fei, que é a maneira como os celtas e a cultura da Europa, no geral, via todas as criaturas mágicas. Então a bruxa do mar da Ariel seria considerado uma criatura férica, o lobo mau da Chapeuzinho seria considerado uma criatura férica. Então, era isso mesmo. Eu ia retomar todo. Ele fala sobre a origem desse termo. Eu só não quis falar o termo porque eu sou péssimo. Que, tipo, na origem da língua anglo-saxônica e tudo mais que ele pesquisou, né, remete a reino encantado. É o reino que tem as fadas, mas tem anão, tem bruxa, tem trolls, tem dragões, que são seres extraordinários. Mas aí também vai ter o reino comum, né? Vai ter elementos do reino comum, que são sol, lua, humanos, nesse caldeirão, nessa sopa aí, nessa história, né? Aí um lobo mau que tem consciência, consegue falar, troca de lugar com a vozinha, né? Uma espécie de magia que transforma animais em seres conscientes, né? Nesse caso entra no elemento do reino encantado. Aí se houver uma história, tanto que Tolkien acha que se houver uma história de magia só entre seres humanos no mundo comum, aí não configura um conto de fada, aí já seria uma fantasia, no caso, uma fantasia moderna, né, que a gente falou naquele outro episódio, por exemplo. Pode ser fantástica, mas não tá no reino encantado. E aí as criaturas, elas não precisam, um dragão não precisa treinar para cuspir fogo, por exemplo, ou a fada não precisa ter um treinamento específico para conseguir voar, porque isso já é inerente à magia que existe no reino encantado. Entre aspas, já nasce sabendo fazer a magia, sabe? Eu concordo. Eu tô gostando muito dessa discussão, porque isso vai me ajudar muito quando eu introduzir os changelings no RPG. Uhum. Essa menina tá sempre tramando alguma coisa. Vocês têm que entender que os changelings são os personagens que eu mais gosto. A gente entende, velho. Entendo. Mas que fica tramando sempre uma maldade viva. Eu posso literalmente dizer que eles têm dragões, porque eles podem ser dragões. Tipo, eu quero virar um dragão no RPG. Você pode. Você vai virar capivara. Você realmente pode. Uma capivara dracônica. Tem uma das subdivisões de Changeling jogável que é dracônico. E tem capivara? Tem os ferais. Você pode ser um lobisomem capivara. Vai ser lindo. Continua sendo um Changeling. Não tá no lobisomem, tá no Changeling. Pode ilustrar isso.
Nossa, eu vou ficar peludo. Eu vou ficar lindo nesse negócio. Mas vamos continuar com a discussão do episódio. Depois a gente faz os nossos pensamentos pro RPG. Eu acho que eu adicionaria só mais uma característica típica de contos de fadas, que tem a ver com o que a gente já conversou, que é um problema definido para ser resolvido. Eles têm muito essa característica de passar uma lição, então eles geralmente vão na direção de um problema bem específico. Acho que isso é até pra manter a narrativa, né? Eu acho que a gente tá focando demais na questão de lição, e eu não sinto que o conto de fada é tanto assim quanto as fábulas. O objetivo da fábula é passar a lição de moral e tal. O conto de fada é mais... Além de ser uma história divertida, por mais que a gente enxergue essa questão do tipo, tá avisando as crianças dos perigos de falar com estranhos e das florestas e tal. Rumpelstiltskin, a lição é tipo, não faça acordos e morra. De qualquer forma, é um problema muito específico para resolver. Sim, eu não tô debatendo a questão do problema específico. Eu tô debatendo o nosso foco em, tipo, conto de fada é uma lição. Eu acho que tem alguns que a gente consegue enxergar lições, mas eu acho que não é uma regra geral. Ai, Mayara, você é muito fora da realidade. Como assim? Você nunca precisou fiar em ouro? Não acredito que você não identificou. Em um dia. Não tem nenhum príncipe cantado pedindo pra vocês procuram pra casar, né? Claro, né? Pleno século XXI e até agora vocês estão fingindo que não estão procurando. Mas eu concordo que é sempre um problema específico. Que é sempre algo bem definido a se conseguir. E a questão, não sei, eu vi, agora não vou lembrar onde eu li, mas é algo tópico assim, como se fosse o maniqueísmo que existe no conto de fadas, porque sempre parece que tem o bom e o mal. Meio que generalizando, talvez, né? Eu vi isso também. Essa luta é bem entre definido, né? É muito claro quem é o bom e quem é o mal. Não sei se eu concordo muito com isso. Eu também não concordo com isso, não. Porque toda essa visão de bem e mal que a gente tem, eu acho que é uma visão muito do nosso tempo. Porque, tipo, o Rumpelstiltskin não é mal. Ele foi lá e ofereceu a ajuda dele, ele só queria ser pago por isso. No mínimo, ele é capitalista. Era um conto além do seu... Ele não é nem vilificado. Sim, no conto original. Não. Ele é só, tipo, ele tá lá, ele ajudou, ele pediu coisa em troca, ela aceitou. Quando ela quis dar pra trás, ele pediu outra coisa, ela conseguiu o que ele pediu e ele foi embora. Ele literalmente não fez nada de ruim com ela o conto inteiro. Mas eu também concordo, assim, não dá pra generalizar. Até a bruxa da Ariel, se você desconsiderar... Se você desconsiderar a versão da Disney, porque na versão da Disney a Úrsula é claramente uma vilã, mas nas outras versões, a bruxa do mar, ela tá lá na dela, vivendo a vida dela. A Ariel chega, pede pernas, a bruxa olha pra ela, ok, me dá sua voz. E dá pernas pra garota. E tipo, ok, pra isso ser permanente, você só precisa terminar o feitiço fazendo isso. Se vira. Então, não tem essa questão bem de bem e mal. Acho que alguns falam, deve ser até pra facilitar o entendimento das crianças, né? Porque o senso comum fala que conto de fada é pra criança. Hoje, por exemplo. Quando você tem essa definição bem clara, ó, isso aqui é bom, isso aqui é mal, tá? Aí voltamos aqui ao aviso aí, que a Mayara já não tá aguentando ouvir. Mas eu acho que é um dos pontos em que talvez essa separação tão definida, entre aspas, assim, fala, né? Que tipo, a Cinderela é a coitada, que abusada lá pelas irmãs, pela tia, madrasta. Tipo, tadinha, ela é coitadinha, ela é a prestação do bem, o resto é o mal. Aí tem toda essa separação, que você sempre tem pena dela, assim, em todo momento você torce pra ela dar certo, pra ela se dar bem, né? Uma coisa que eu tô, tipo, percebendo agora com essa nossa conversa é que eu acho que no conto de fadas, o antagonista nunca é a criatura feérica. Porque na Cinderela, o antagonista não é a magia, não é a fada madrinha, é a madrasta, que é humana. E as irmãs, que são humanas. No conto do Rumpelstiltskin, o Rumpelstiltskin não é um antagonista. O antagonista é o rei. No conto da Ariel, a antagonista não é a bruxa do mar. Desculpa, gente, eu levei um susto com a gata. Cuidado, essas criaturas. Gatos são de outro mundo, você sabe. Vocês já viram Capitã Marvel? Eu ia perguntar.
Nossa, Eu eu não até vou falar perguntar depois. nada, mas eu lembrei de Capitã Marvel. Cuidado aí, viu, Larissa? O Padeval não viu, então a gente não E pode. eu não vi, eu ouvi o barulho primeiro, porque eu tava olhando pra tela e de repente eu vi um do meu lado, eu muito perto. Eu não vou cortar isso do podcast, não, eu quero ouvir. Corta não. Né? Que aí quem viu o Capitão Marvel vai pegar referência também. Aham. Mas não passem disso, tá? A gente não vai falar mais nada, não, pode deixar. Mas pra quem viu, não precisa falar mais nada mesmo, não. Tá bem, mas eu sempre assisto depois. Vocês falaram aí do Pantera Negra, eu vim assistir, não tinha nem graça, mas o pessoal já tava dando Oscar ao filme e eu assisti. Ah, legal. Realmente. Que isso, Deval. Eu só falo, o único problema do filme do Capitão Marvel é Que ele acaba. Eu não ouvi. que pra mim ficou pequeno demais, que quando eu vi já tinha passado 2 horas falando. Deve ter sido que ele acaba mesmo. Mas vamos voltar então pros contos de fada Vamos pra não dar voltar. spoiler pro Deval. Deval, você tá muito calado, vou Cara, mandar porque- bomba pra você. Vai ter que cortar essa parte, mas eu não tô escutando direito, é sério mesmo. Eu tô pensando até em mudar o computador aqui pra ver se melhora. Ixi, cortando muito aí. Até a Mayara, que nunca cortava pra mim, porque ela é a maior hacker da turma, tá. Agora melhorou um pouco, mas tava. Nossa, até agora há pouco tava terrível. Beleza. Vamos voltar. Eu Tô interrompi aprendendo a muito. Mayara, desculpa, continua. Ah, eu não lembro mais. Ixi, A gente tava falando que não são nunca os antagonistas os seres feéricos. Ah, mas eu já tinha terminado esse pensamento, já. eu lembrei de um que é o antagonista eu acho. Eu não sei se é também. Aqui tem aquele, eu vi só o desenho, que ela vira um cisne e o príncipe tem que jurar amor pra ela. Ah, eu Da acho que princesa. isso aí é uma história. Eu não, Só da Disney? não é da Disney. Não, Quer dizer, não sei. Então. Agora eu lembro que eu vi talvez desenho seja. há muitos anos. Eu lembro que o vilão se transformava no dragão. Ah, da Bela Adormecida. Então, de novo, eu não vi. A Malévola no filme da Disney, beleza, ela é a vilã. Não, no filme é. Não, no desenho, eu acho. Na história do conto de fada, ela é só uma fada que se sentiu muito, muito, muito esnobada por não ter sido convidada. E aí ela virou, e olha só, se ferraram, porque vocês não me quiseram aqui. Então agora te vira. E foi com uma máquina de fiar. É. Esses trem de fiar tá acabando com a gente aqui, não? E os homens, né? Os homens reprimindo as mulheres. Tá lá que tem que casar, tem duas que tem que casar, né? O da Cinderela também tem a versão mais antiga é horrorosa, porque as mulheres, as irmãs que querem casar com o príncipe arrancam pedaços do pé, se mutilam, né? Pra caber no sapatinho. Eu tô sentindo uma opressão nesses contos aí. Bobeira, que isso? Essas origens macabras dos contos de fadas são pau. É porque na época medieval a coisa era violenta mesmo, né? Sim. Até hoje, né? Infelizmente. Na época medieval, era, dependendo de pra onde você olha, era até melhor, porque os vikings deixavam as mulheres se divorciarem e elas, inclusive, podiam carregar tipo, todas as economias do casal quando se divorciavam. E se o cara fosse abusivo ou outra coisa nesse estilo, a sociedade virava contra ele, não contra ela, nos vikings. Hashtag volta vikings. Pior que se eu falar o que aconteceu depois, vai dar treta. Não E aqui. O que ferrou depois veio o cristianismo, né? Que Ah, mas não precisa cortar não, eu já tava falando mal do cristianismo mesmo. Aí a gente... Mas abrindo Inclusive, eu ia um falar que parênteses com essa questão aqui. essa dualidade de do bem e do machismo, mal dos contos de fada também veio do cristianismo. Então isso muda bastante a história. A Deval, você falar, coitado dele. Finalmente começou a falar, a gente cortou. Seria o Deval. Pois é, né? Acho que eu Desculpa, Deval. vou me recolher a minha insignificância. Fala agora. Então, porque eu tava pensando nessa questão de machismo e tal, tem a questão contrária, que pra mim, quando me falaram um dia que fada podia ser do sexo masculino, eu falei, oi, não pode, velho. Fada tem que ser feminino. Porque é uma coisa que eu acho estranho até hoje. Falar uma fada masculino, não sei vocês, mas pra mim eu acho estranho. E se for um ser mas por que você férico acha masculino, estranho? não pode? Por que você acha estranho? Eu acho que o senso comum, né? Quando a gente fala fada, uma mulher ou uma senhora de asinhas com varinha mágica, né? Eu acho que isso é... Vai ver que é por isso mesmo.
Eu acho que pela fonética do nome também, né? Fada remete mais a feminino, porque é com A, termina com A e tal. Não sei. Eu sempre li a fada, né? Tipo, o fada eu nunca vi. Agora se for, tipo... Tem um filme do o Fado dos Dentes. Ah, é com The Rock? É. É com The Rock, né? É o Fada dos Dentes, chama? É o Fado dos Dentes. Aí já muda, né? Já é progressista. É. Mas fada não tem gênero, pra começar. Não, então Não, tipo, nas histórias dos contos de fada, dificilmente a nossa língua marca, mas na maioria das vezes não tem. É porque o português ela tem muito essa coisa de masculino e feminino, né? Tem muito o gênero muito presente. E tipo, o Rumpelstiltskin é claramente marcado enquanto masculino e ele é uma criatura feérica. Uhum. Mas tem que ver se o povo tipo, chama ele de fada. Nem quando a gente fala fada, lembra lá da fada da Cinderela, né, que parece que já remete diretamente até pelo senso comum, assim, o que mais tem publicidade, por assim dizer. É o mais usado, sim. Então, aí eu acho que aí já cria esse preconceito, até que aí o The Rock mostrou que pode, viu? Mas tem que rever isso aí, que fada não pode ser de outro gênero não, porque é uma concepção ligeiramente machista. Sim. Porque entra a questão do leigo mas também, no caso é o contrário, né? Porque não pode ser masculino. Se fosse um ser feérico que não pode ser feminino... Não, aí é que tá. A questão das fadas, ela é tão ligada ao feminino que o fato de você achar que não pode ser masculino, é machista, porque você não quer associar masculino com coisas tidas como femininas, entendeu? Dando essa volta na visão, é verdade. Não foi uma volta, é literalmente Porque você tá olhando a coisa com o olhar machista da coisa, né? Mas o que eu tava falando é justamente o contrário. É como se fosse uma palavra feminina que só pode ser feminino, não pode ser masculino. Então, isso é machista. Entendeu? Você tá da palavra, o contrário. Na ortografia, na gramática. Eu não sei se eu tô entendendo. Sim, a palavra fada já referência imediatamente, entendeu? Aí você não pode aí falar o fada, aí já parece estranho, sabe? É estranho de falar. Porque você não... que a minha questão é a seguinte: o termo fada é uma particularidade, ela pertence ao feminino. No senso comum. No português. Português, exatamente. Porque em outras línguas ela pode ter outro gênero. Com certeza. É igual cousin, né? Em inglês. Primo, prima, tudo uma coisa só. É questão de leigo também, né? A gente estudou um pouco para esse episódio, a gente leu, viu sobre o Maiara, então, né? Que fez toda essa dissertação, que foi, não foi? Foi monografia. Monografia, então, aí, essa monografia a gente viu um pouco mais aprofundada, a gente consegue fazer essa diferenciação. Agora, quando você escuta no senso comum mesmo, pra quem não leu ou só viu desenho, essas coisas, aí fica essa imagem, fada, mulher. Fica aquele padrão da Disney da Sininho, né? Tinkerbell. No desenho da Princesa Encantada, o antagonista, tipo, ele é visto como um bruxo, né? Mas ele entra no conceito de ser feérico, que ele se transforma até num monstro também, tudo, ele tem poder. A princesa lá, principal, em um cisne, e ela conversa com o sapo. Eu acho, de novo, que essa história não é um conto de fada no sentido clássico. Porque eu acho que ela é inspirada no Lago dos Cisnes, que é um balé. Eu vou até pesquisar isso. Faz muito tempo que eu não vi. Eu sei qual é o filme que você tá falando, porque eu adoro esse filme. Eu tinha gravado no VHS, eu adorava também, mas eu não sei qual que é a origem. Mas eu tenho quase certeza que ele é baseado no Lago achei dos Cisnes. Que no site confiável do Wikipedia que é um filme musical de animação baseado no Lago do Cisne. E o Lago dos Cisnes é um balé. Então não entra com conto de fada mesmo. Tem muitas histórias que usam estrutura de conto de fada. Eu tenho uma pergunta. Porque a gente falou tanto da importância dos contos de fadas como o ensinamento de lições, então eu quero perguntar pra Maiara como ela vê a importância dos contos de fadas. Ufa, é pra Maiara. Eu vejo da mesma forma que a gente discutiu fantasia, que os contos de fada, eles existem pra mostrar, não que monstros existem, mas que eles podem ser derrotados. Que se eu não me engano, foi o Neil Gaiman que falou isso. Porque as minhas histórias favoritas de contos de fada, Rumpelstiltskin, o Leste do Sol, Oeste da Lua, Baba Yaga, não tem muito lição. São personagens humanos que estão em situações de tensão e superam essas situações. Então,
A Deval quer adicionar mais alguma coisa? Um senhor calado do dia. A gente vai ter que começar a fazer a gravação só conversando bobagem quando a gente começar, porque no fim é que tá ficando bom. A gente vai pegando tranco. Cara, apesar da grande leseira que é esses finais de contos de fadas clássicos, com o príncipe sendo o salvador da pátria, eu gosto muito da Bela Adormecida por causa dos anões. Eu acho eles muito legais. Da Branca de Neve. Branca de Neve. Eu falei o quê? Bela Adormecida. Eu corto ou deixo, gente? Deixa. Branca de Neve, isso mesmo. Então, Foi um lápis. apesar tá de noite, tá todo mundo cansado. Tadinha. O Deval está trabalhando há muito tempo, muito tempo. Ele tá sujo, gente. Deixa eu falar. Apesar da leseira que eu acho desses contos de fada clássicos, com esses príncipes salvadores, uma das minhas preferidas é a Branca de Neve, conta dos anões, eu gosto muito deles. Acho que também entra como conto de fadas Alice no País das Maravilhas, que eu também amo de paixão. Alice no País das Maravilhas é do Lewis Carroll. Não é conto de fadas? Não. Não, achei que é. era. Só como fantasia? Conta só como fantasia. É porque tem elementos de contos de fada, né? Mas muitas Aí histórias fica têm. Só Sim, que então, aí fica esse liame, assim, o que a maioria das pessoas consideram como contos de fadas são os contos passados para Folclórico, né? registro escritos. Passado para registro escritos de contos da tradição oral pelo Irmão Grimm, pelo Hans Christian Andersen e por outros pelo mundo. A história da Alice, os balés que a gente falou aqui, eles têm elementos de contos de fada, mas eles também têm um autor. Eles foram escritos primeiro num formato diferente da tradição oral. Então pode cortar essa parte, a gente fica pra nós, conhecimento. Fica só. Mas a história da Alice é muito legal. Muita gente considera todos os filmes da Disney como contos de fada. E todos são baseados em contos de fada. Eu considerava. Aí, ó. A gente vivendo e aprendendo com Mayara Barros. A Anastácia, inclusive, que não é da Disney, agora é porque a Disney comprou a Fox, mas a Anastácia é baseada numa história, numa princesa real. Também não é conto de fada. Essa é a Larissa? Eu acho que o meu favorito é o Caixinhos Dourados. Talvez isso fale um pouco sobre o fato que eu gosto de comer e descansar. Talvez, mas eu gosto bastante. Viu representada. Me sinto representado, né? Cama mais confortável, que não é nem muito mole, nem muito dura. No mingau tem tanto peixe, é muito frio. Não, mas eu acho a mensagem legal também, né? Dos excessos, por um lado ou pelo outro, pra gente sempre pensar nos extremos, né? E nos valores dos meio termos. E aí, é meios termos? Meio termos? Fica a pergunta, qual que é a conjugação certa, qual que é a... Não é nem conjugação, presta atenção no nível do... Eu tô com muito sono pra responder essa pergunta. Enfim, o caminho do meio... É meios termos, eu acho. Eu acho que é meios termos. Se os dois têm plural, os dois vão ao plural. É o caminho do meio. Mas eu acho que é um que eu gosto bastante. E talvez também porque ele, a princípio, pelo menos as versões que eu vi, agora que eu tô pensando, eu não fui procurar nenhuma versão dele antiga. Eu ia falar que eu não vi nada muito dramático que acontece, mas eu tô suspeitando que se você for procurar, ela deve, sei lá, ser comida, né? Porque não é possível que existia uma versão antiga que isso acabava bem. Você tem duas escolhas, ser feliz ou descobrir a verdade. Eu tô tentando descobrir a verdade. Ixi, não sinto muito, porque... Enquanto eu tento descobrir, conta o seu, Lucas. Qual que é o seu favorito? Pegando as características que eu li dos contos de fada e tudo mais, e eu consegui, pelo menos, dá pra entender que a história do Rei Arthur entra no leque de contos de fada. Tanto porque não tem necessariamente uma primeira escrita, né, que apesar de ter surgido como escrita mesmo, se não me engano, na Idade Média, mais ou menos, já vinha de um arcabouço cultural anterior, que era repassado justamente por uma história oralmente, não, uma história oral, e que tem semelhança com uma corte nórdica, que era chamada Reis dos Escudos da Dinamarca, né, que depois foi para a região da Inglaterra, teve toda aquela questão, as várias versões, né, dele como na cultura celta, dele enfrentando dragões, deles transformando o Rei Arthur que a gente conhece hoje. Né, e tem os elementos fantásticos, né, que tem espada mágica,
tem os magos, como Merlin, tem Morgana, tem o Reino Encantado, que é Avalon. Isso tudo ao redor de um cenário bem realista, né? Que no caso, pelo menos o que a gente mais conhece, que é o cenário medieval. A trama é mais complexa, né? Do que simplesmente uma luta entre bem e o mal. Eu acho isso bem legal, né? Você tem todos os cavaleiros da Távola Redonda que, apesar de exibirem nobreza e tentar repassar os valores, né, tem muita traição envolvida ali no meio também. Seja com o Lancelot, teve o Galahad, o Tristão, tem a questão da busca do Graal. Eu acho eu achava super massa, sabe, super interessante. Eu lia bastante sobre isso quando era moleque. E hoje faz tempo que eu não leio, pra você ver quando a gente fica adulto a gente fica chato. A gente perde um pouco essa visão. Por isso, assim, por outros fatos, eu acho... Sempre gostei da história do Rei Arthur, sempre E aí, estudando sobre o conto de fada um pouco mais, eu vi que cabe, até o próprio Tolkien também inseriu ele nessa sopa de contos de fada aí, que foram modificados ao redor no decorrer dos tempos. É agora que eu digo que a traição da Guinevere com o Lancelot foi uma fanfic. Na realidade, a história original, eu acho que o Rei Arthur pede pro Lancelot cuidar dela. É que depois os bons costumes não acharam legal ter isso, entendeu? Sim, que cristianizou, né, a história. Aí transformou essa traição em algo maléfico. Aí vem as várias versões da história do Rei Arthur, né? Que aí você tem esse, tanto dependendo da região e do decorrer do tempo, assim, que vai se transformaram. Já que o Tolkien incluiu o Rei Arthur como conto de fada, eu não vou discutir com o Tolkien. Mas eu não consideraria, não. Eu acho que as histórias do Rei Arthur contam histórias de batalhas reais. Mesmo que o personagem seja inventado, eu acho que as batalhas são reais. Depende da versão. Ah, sim. Tem versões que já botam ele na região da Inglaterra. A lenda surgiu... A lenda surgiu de muitas coisas. Uma história nórdica. Nem parece que remetia à Dinamarca de antigamente. Acho que antes mesmo de ser Dinamarca. Mas a traição do Lancelot e da Guinevere foi uma duquesa, uma condesa, uma nobre da vida que encomendou um poema e pediu pro escritor colocar que encomendou um poema do Rei Arthur e o escritor colocou porque tava afim. Nossa, que triste. É. Mas pra mim isso também foi de menos. Tem várias coisas. Não desanima não, Lucas, vai dar certo. É uma das coisas mais antigas, inclusive. Eu falo, vou ler Pinóquio, ela fala, não, século XVII, se eu não me engano. Que a história vai mudando, né? Vai ganhando. Antigamente é mais a tradicional, no caso do Rei Arthur. A gente faz um episódio especial de traiu ou não traiu, não perdeu o crossover de Lancelot capturou. Eu vou notar essa ideia. Esse é adultério na literatura. A gente precisa de mais exemplos, porque... Sim, a gente pesquisa. Só esses dois não... Até lá a gente pesquisa bastante pra dar pelo menos uns 20 minutos de papo, né? Porque... E a Mayara já falou dela? Eu que perdi? Eu comecei falando, inclusive. Começou falando. Rumpelstiltskin. Mas eu repito, eu falei do Rumpelstiltskin, eu falei do Leste do Sol, a Oeste da Lua, e eu acho que eu tinha falado de mais um, que agora eu não lembro. Tá, os favoritos. Acho que foi a Baba Yaga. Você falou no meio do episódio. Ela mesma. São contos de fada, que a personagem principal é uma mulher, que ela se ferra e vai atrás do que ela quer. Ela até rimou. Consegue. Um poema. Eu acho que é basicamente por isso que eu gosto. Enquanto a gente vê a Mayara aqui um exemplo de mulheres que conquistam, vão à luta, o meu é uma delinquente que vai no caso. Uma lavra de comida que... Larissa Vida Louca. Aí a gente já tem a hashtag Jornada do Herói da Mayara agora. Ai. Como somos famosos, né? E a gente vai mandar isso pras redes sociais. Bom, gente, vamos encerrar então? Você que manda. Então, vamos lá. Então, agradecer a presença dos nossos ouvintes nessa nossa discussão sobre contos de fadas. Se vocês têm adendos, coisas que vocês queiram comentar, comentem pra gente. Vamos falar mais sobre isso. E obrigada aos nossos amigos que estão sempre aqui conosco. Boa noite, gente. Aqui é a Larissa Bajé de São Paulo. Valeu, pessoal. Obrigado aí por mais um episódio conosco. Qualquer dúvida, manda aí nos comentários. Um abraço. Até mais. Boa noite, gente. Mayara se despedindo do Rio de Janeiro. Não esquece de deixar o like se você tá vendo isso no YouTube. E compartilha com seus amigos pra dar uma ajuda aí. Boa noite. Esse aí, gente, que é o Lucas Anjos de Beraba, dando um tchauzinho a todos. E não se esqueça, pode seguir nossa página também no Facebook, Andarilhos do Imaginário. E se você tem Twitter, pode seguir o que, gente? No Twitter. No Twitter, nossa rede social do Andarilhos do Imaginário. Até a próxima.